eu comentei que era a última história de Curaçao. Era. Mas lembrei de uma história que merece destaque. Então vamos lá, né? Então eu fui pra Curaçao, morando na Holanda. A gente aprende, né, que Curaçao foi continua um país colonizado, uma colônia holandesa. Continua ali sem sua independência. Pronto, falei. Mas isso foi muito importante, eu ter essa conversa com as pessoas locais e entender realmente na prática como funciona isso. Pois é. Então, às vezes a gente acha, não todos os países estão livres, né? Esse monte de coisa, mas infelizmente a gente tem aí um exemplo que tá muito perto da gente. Pronto, falei de novo, e é isso. Tá. Então, um dos objetivos que eu fui para Curaçao, a história preta, a história da cultura, da população negra lá de Curaçao. Então, esse era o objetivo quê? Número 1. Ótimo. Rebeca, vamos lá. Então, aqui eu já tinha participado de algumas reuniões, algumas conversas, e eu tenho alguns, até que bastante, assim, pessoas que eu gosto muito. Curaquenho. Eu acho tão bonito falar curaquenho. Que são pessoas que nasceram em Curaçao, que moram aqui. E aí, nesse processo, né, de colonização mesmo holandesa, e de que eles ainda continuam nesse processo, eles têm livre acesso, Curaçao e Holanda, assim, tipo, como se não tivesse um oceano, né? Então, quando você nasce curaquenho, você já ganha o passaporte holandês, né? Porque continua ainda, lembra? Essa coisa de países dependentes um do outro, né? Enfim, foca na história. Então, eu já tinha ido para alguns encontros, alguns eventos, tal, e essa sempre é uma discussão muito forte. Aí eu aprendi sobre Tula. Eu espero que vocês saibam quem é Tula. Não sabem? A blogueira de vocês não contou? Enfim, tá bom. Eu conto, né? Aí eu queria saber e entender mais sobre Tula. Tula foi uma pessoa muito importante que lutou, né, para combater mesmo. Ele foi um grande líder preto, de origem africana, que lutou para que parasse, né, toda essa brutalidade da escravidão que estava acontecendo na ilha Curaçao, que naquele momento nem chamava Curaçao o nome da ilha, mas eles estavam ali. Ele fez um grande movimento na ilha, de que pessoas de várias partes da ilha se juntaram para fazer uma grande manifestação. Isso em 1795. E pensando que a abolição da escravatura acabou em 1863, dos últimos 5 países a parar legalmente com esse processo. Então, assim, continuou mais 100 anos, mas ele foi uma das pessoas que lutou, que fez todo esse processo. Então, tenho que contextualizar para contar a história correta para vocês, né? Então, eu queria muito conhecer a história de Tula. Enfim, eu tava em Curaçao, né, andando, movimentando, tal, indo para um lugar para o outro, tudo de ônibus, porque eu já comentei para vocês também que a ilha era um pouco custosa, né? E para o meu bolso. Pra muita gente não é. Eu fico feliz por vocês, mas pra mim não. Aí eu passava de ônibus em frente ao Museu do Tula. Como era feriado de Natal, eu não conseguia descer, porque o ônibus às vezes passava de 3 em 3 horas. Então, se eu descesse ali, eu ia ter que esperar 3 horas para passar de novo o museu. Numa dessas minhas aventuras, quem não assistiu as 3 histórias das aventuras em Curaçao, corre lá, dá tempo ainda de entender todo esse processo. Eu consegui uma carona, e com uma carona com uma pessoa que entende muito da história das pessoas pretas do país, né? E aí eu falava, caraca, eu quero muito ir no Museu do Tula. Eu comentei com essa pessoa. Aí ele falou assim, legal, eu te levo. Então, né, de vários outros lugares que eu tinha ido, essa pessoa me levou. E aí era de noite quando ela conseguiu me levar, né? Então era tipo, já tava escuro. E aí eu passei assim, eu falei, eu quero parar.
Lá tem um monumento muito bonito que mostra o nome das pessoas, mostra o nome da família. Era uma casa que era usada, né, pelas pessoas que realmente torturavam as pessoas pretas, né, que é chamado, que pessoas chamam, e eu nem sei se está correto, né, senhores de escravos, né, e aí tem essa área. Então, reocuparam essa casa e fizeram o museu dele. Tá fechado o museu, então não pode entrar, tá passando por reabilitação, né, depois eu conto essa outra parte. Que eu tenho fotos, tenho vídeos lá dentro. Mas tá fechado, lembra isso. E aí, eu fui lá de noite. Aí, nessa que eu fui de noite, eu andei, fiquei olhando, tal, ao redor. E logo que a gente parou o carro, o som tava ligado numa rádio X. E assim, nessa rádio X, toca músicas da atualidade. E aí eu fui andando, fui tirando foto, fui vendo, que era como se fosse, era uma fazenda anteriormente, ele tinha é bem grande, então é um lugar que realmente dá para você andar muito, mesmo a casa, a fazenda, o museu, estando fechado. Aí nisso, eu escuto um barulho fazendo assim, tum, tum, sabe assim, tipo de uma porta que alguém entra e bate a porta? Tava tudo bem, escuro, né? Então, nesse movimento que faz, eu falei assim, alguém entrou, alguém chegou. Só que era uma parte que passa para a finca, que passa para a fazenda, né? Para a área que faz o airado, que tudo, né? Cuida da parte ali da fazenda. Fiz tum, tum. Aí eu fiz, alguém chegou. Sem medo, só fiz essa expressão. O rádio do carro que tava tocando, ele começa a tocar músicas de tambor. Tururum, 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 tururum. Músicas tradicionais de Curaçao. Aí eu falei assim, gente, aí eu olhei assim pro motorista, né? Eu falei assim, tá ouvindo essa música? Aí ele falou, é a música tradicional, né? Dos nossos ancestrais, que a gente toca até hoje. Gente, eu só sei que quando eu parei, tava assim, muito próximo, assim, do carro, que dava pra ouvir bem alto, né? Comecei a dançar. Tum, 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 tum. E o rapaz começa a filmar. Eu nem vi que ele tava filmando. E era muito... E eu começo a dançar. E ele fala pra mim assim, como você sabe dançar isso? Aí eu falei, eu não sei dançar isso. É a primeira vez que eu tô ouvindo essa música. E aí a gente começa a dançar, 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 dançar. E a música fica assim, tipo, mais de 5 minutos. E a gente dança lá, tipo, com todos os nossos ancestrais, com todas as divindades. Gente, foi a coisa mais linda e arrepiante da minha vida, assim, na viagem, pra fechar a viagem. Então, assim, naquele momento, eu fiquei bem emotiva, assim, tal. Eu gosto de lembrar isso, mas eu poder sentir, sabe, a força daquele lugar, e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu vou deixar aqui alguns vídeos de como foi tudo isso. É isso.